Bom, gente, voltamos aqui a 19. Já estava muito comprido o vídeo, né? Então eu vou gravar 19 a 20 aqui. Vamos lá. O retângulo ABCD é formado pelos triângulos ABP. Então aqui, ó, ABP, tá? Tem área 6 ali, né? CQP. Então aqui, ó, CQP, que tem área 5. AQD. Então AQD, que tem área 2. E APQ, que é esse aqui, que tá em cinza, né? As áreas dos triângulos ABP, CQP e AQD são respectivamente 6, 5 e 2, já estão escritas aí na figura. Qual é, em centímetros quadrados, a área do triângulo APQ? Bom, gente, então ele quer saber a área desse triângulo cinza aqui, olha. Para a gente calcular a área desse triângulo, né, a gente tem que saber qual é a fórmula da área do triângulo, né? Então ela sempre vai ser base vezes altura dividido por 2. E todos os triângulos aqui, eles são retângulos, então tá facinho de ver. Qual é a área total aqui desse retângulo? A área total desse retângulo é 2 mais 5 mais 6 mais a área do cinza ali, né? A área do cinza, tá? E é essa área que eu quero saber, né? A área do cinza, tá? Mas a área total do triângulo cinza vai ser 7 mais 6, 13, mais a área do cinza. E o que vai ser a área do cinza? A gente vai chamar esse lado AB de x, tá? Não sei a medida dele, então eu coloco x. E aqui eu tenho que usar outra medida, né? Porque é medida diferente, então aqui eu vou usar y, tá? Agora, essa medida BP, eu posso escrever BP mesmo, mas fica muito poluído, né? Então eu vou colocar A, esse lado BP, PC, eu vou chamar ele de B, ou poderia colocar Y menos A também. Esse lado CQ eu vou chamar de C, e aqui eu vou chamar de D, tá? Agora vamos calcular a área desses três triângulos, ó. Esse primeiro triângulo, o 2 aqui, a área dele é 2, né? Mas a fórmula vai ser base vezes altura dividido por 2. A base é D, a altura é Y. Então vai ser D vezes Y igual, dividido por 2, igual a 2. Aí o que acontece aqui, gente? Quanto que você consegue ver que DY tem que ser 4? Né? Porque qual o número que divide por 2 e dá 2? É o 4. Né? Então, eu posso fazer isso simplesmente multiplicando aqui, ó. Poderia colocar 1 aqui embaixo, fazer uma regrinha de 3, né? Aí eu ver, ó, dy vezes 1 é dy igual 2 vezes 2, 4, tá? Mas nem preciso colocar esse 1 aqui, né? Só multiplicar ali, tá? Então, beleza, já achei a primeira relação aqui, dy é 4, tá? D vezes y é 4. Agora vamos ver o xa aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2 igual a 6. Então, x vezes a dividido por 2 é igual a 6. Então, quanto que vale xa ou ax? Ax vale 12, concorda? Aqui em cima tem que ser 12, para você dividir por 2 e o resultado dá 6, né? Ou então, poderia fazer a regra de 3, multiplica cruzado. E o último triângulo que a gente tem aqui é o BC. Então, a gente vai fazer B vezes C dividido por 2 igual a 5. Então, o BC vai ser igual a 10, certo? Então, a gente já tem aqui as três áreas, né? Vamos deixar elas separadinhas aqui, destacadas. Bom, agora o que dá pra gente fazer, né? A gente quer saber XY, certo? Eu tenho que saber XY. Então, eu vou fazer assim, olha. Bom, gente, olha, eu tenho 6 incógnitas, né? Eu tenho que diminuir esse número de incógnitas. Na verdade, eu só quero chegar no XY, tá? Então eu tenho que tirar tudo isso daqui, ó. O D, o A, o B, o C. Eu quero deixar só XY, tá? Então, olha, o que é o A aqui? O A eu posso chamar até ele de A mesmo, mas o B eu posso dizer que ele é Y menos A, concorda? Eu posso dizer que o B aqui, olha, é Y menos A. Poderia ter usado já daquela vez, né? Y por quê? Y é tudo aqui, né? Ó, esse lado inteiro, essa altura inteira é Y, tá? Aí tirando o A, fica Y menos A. Então, onde tem B, aqui, olha, eu vou colocar Y menos A. Então, vai ficar assim, C vezes
y menos a igual a 10. Isso vai dar cy menos ca, fazendo a distributiva aqui, ó, igual a 10. Mesma coisa eu vou fazer com um dos dois aqui embaixo. Por exemplo, o C, tirar o C aqui, né? Aí o que vai ser aqui? Vai ser x, né? Tudo era x, né? Aí você tira o d. Então aqui vai ser x menos d, tá? Porque daqui aqui é x, olha. Então tirando o d, fica x menos d. Então onde estava a letra C? Cadê? Aqui mesmo. Onde estava a letra C, eu coloco x menos d. A equação é essa, cy menos ca igual a 10. Aí onde estava C, eu coloco x menos d. Então vai ficar y vezes x menos d menos a vezes... Aí no lugar do C, de novo, eu ponho x menos d. Só troquei a ordem aqui, tá vendo? C vezes a é a mesma coisa que a vezes C, né? Isso igual a 10. Então vai ficar, faz a distributiva, ó, xy menos dy. Aqui, menos a com x dá menos ax. E menos a vezes menos d mais ad. Igual a 10. Vamos ver o que a gente já tem aqui. Ah, olha aqui, a gente já tem o dy igual a 4, tá vendo? Tá vendo que aqui tem dy? Então eu já vou substituir, vou colocar o 4 aqui no lugar dele, ó. A x a gente tem também, é 12. Tá vendo aqui, ó, a x. Então vou colocar o 12 aqui. E a d eu não tenho, né? Mas olha o que eu posso fazer, gente. O que é o A? O A, se eu isolar o A, o x está multiplicando, passa para lá dividindo, né? Eu não quero que fique só x e y na minha equação. Então eu quero tirar o A e o D daqui, tá? Então eu vou tirar o A e o D. E o D aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou tirar o D daqui, eu vou isolar ele. Então o y está multiplicando, passa para baixo dividindo. Vai ficar 4 sobre y. E agora no lugar do A, o que eu ponho? Eu ponho 12 sobre x. E no lugar do D, ele está multiplicando, né? A vezes D. No lugar do D eu ponho 4 sobre y. Tudo isso igual a 10. Agora vai ficar assim, xy menos 16, né? Menos 4 menos 12 dá menos 16, mais multiplicação de fração. Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então fica 48. Embaixo x vezes y, xy. O 10 eu já vou passar para o primeiro membro, né? E iguala tudo a zero. Então vai ficar assim, xy menos 26 mais 48 xy igual a zero, tá? E aí o que eu vou fazer, gente? Essa fração aqui, né, ela não pode ficar assim, tá? Não posso deixar incógnitas no denominador. Então eu tenho que multiplicar toda a minha equação pelo denominador, né? Como é xy, então eu vou multiplicar por xy. Porque quando eu multiplicar 48 vezes xy, vai ficar 48xy, ó, vai ficar 48xy dividido por xy. E aí eu posso cortar. Pronto, passei as contas para cá. Então, eu vou multiplicar tudo por xy. Tem 3 termos aqui, eu vou multiplicar os 3 por xy. Quando eu multiplico xy por xy, fica x2y2. X ao quadrado, y ao quadrado. Mas eu vou colocar assim, ó, xy ao quadrado, tá? Menos 26 vezes xy, 26xy. E o 48 sobre xy vezes xy, né? Corta, então fica só 48. Tá vendo que ficou uma equação de segundo grau? Ficou uma equação de segundo grau onde a incógnita é xy. Então eu quero achar o xy. Quando eu calcular essa equação e achar o xy, ele já vai ser a área do retângulo total, tá? E aí eu consigo saber a área do triângulo subtraindo 2, 5 e 6, né? Subtraindo 13. Então vamos lá. Vou identificar os coeficientes aqui, né? O A é 1, o B é menos 26, o C é 48, tá? Fazendo aqui por Girard, que é mais rápido, né? A soma das raízes e o produto das raízes. Ó, na soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Então, menos B sobre A vai ficar menos 26 dividido por 1, dá 26. E C sobre A, 48 sobre 1, 48. Agora eu tenho que ver dois números que multiplicados deem 48. Então eu tenho 1 vezes 48, eu tenho 2 vezes 24, eu tenho 3 vezes 16, eu tenho 4 vezes 12, o 5 não tem, eu tenho 6 vezes 8 e não tem mais, né? Então eu tenho essas 5 opções. Aí você vai olhar em cima, a soma desses números tem que dar 26. Então qual par de números que é?
Esse aqui, concorda? 2 e o 24. Porque em cima a soma dá 49, aqui dá 19, aqui dá 16, aqui dá 14. O que a soma dá 26 é o 2 e 24. Então, uma raiz é o 2 e a outra é 24. Se você não lembra como calcula por soma e produto, né? Você faz por Bhaskara, tá? Aí, pode ser o 2, né? O que é isso que eu achei, gente? O que eu achei são as raízes xy1 e xy2, entendeu? Então, xy1 eu achei o 2 e xy2 eu achei o 24. O 2 pode ser? Ele não pode ser porque a área do retângulo não pode ser 2, porque aqui já tem 6, aqui já tem 5, aqui já tem 2, então não pode ser 2. Então tem que ser 24, tá? Então a área do retângulo é 24, ou seja, a área do retângulo ela é 2 mais 5 mais 6 mais a área cinza, né? Aí a área do retângulo é 24, então já vou colocar aqui, ó, 24, tá? 2 mais 5 mais 6, 13. Então a área cinza vai ser 24 menos 13, concorda? Então a área cinza vai ser 11, que é a letra E. Vamos para a última, para 20? Questão 20. 2 reservatórios ligados por um tubo fino em sua parte inferior. Então tá aqui os 2 reservatórios, né? Tubinho fino aqui, ó, a mangueirinha aqui, né? Contém o mesmo volume de água. Então os dois contêm o mesmo volume de água, né? Apesar de estar em níveis diferentes, eles contêm o mesma quantidade de água. Por quê? Porque um é mais largo do que o outro, né? Então ele cabe a mesma quantidade de água, mesmo estando no nível mais baixo, tá? Com diferentes alturas, né? Conforme mostrado na figura 1. Então a figura 1 esses dois aqui da esquerda. Abrindo-se a torneira do tubo, então abrindo o registro aqui do tubo, né? Ele estava fechado. Na hora que abre, o que acontece? A água, ela nivela. Então a água escoa de modo que as alturas das colunas de água se tornem iguais. O nível de água do reservatório esquerdo baixa x centímetro, então estava aqui, ele baixou até aqui, ó. Baixou x, tá vendo? E ficou nessa altura. E o nível de água do reservatório direito sobe y centímetros. Então ela subiu, ela estava aqui embaixo, subiu. Mesma quantidade de água, né? O mesmo volume de água que desceu daqui, subiu daqui, conforme indicado na figura 2. Qual é a altura H em centímetros da água em equilíbrio? Então o que eu quero saber é o H, tá? Qual é essa altura aqui em que eles atingiram o equilíbrio? Bom, gente, o volume de água é o mesmo, né? Nas duas primeiras figuras. Então, o volume do tubo 1, eu vou chamar de V1, tá? E esse volume é igual ao tubo 2, que eu vou chamar de V2, tá bom? Então, o volume de água aqui no 1, V1, volume de água do tubo 2, V2. E como que a gente calcula o volume, né, de um cilindro? A gente faz V igual a πr ao quadrado, lembra? Vezes H, né? Esse πr ao quadrado, ele é a área de um círculo, né? Então seria a área da base, tá? Então a gente vai fazer assim, área da base, colocar base 1, tá? Pro caso do volume 1, né? Base 1 vezes H. E no caso do volume 2, eu vou colocar base 2 vezes H, tá? A área da base 2 vezes H. Então vai ficar assim, ó, base 1 vezes H igual a base 2 vezes H. Aí, o que acontece aqui? Qual é a altura que está, né, aqui no primeiro, ó? O H, ele tá aqui, ó, tá? Aqui é H. E daqui até aqui, ele tem X, né? Então, ele é H mais X, tá? Então, a altura aqui agora é H mais X. Então, vai ficar B1 vezes H mais X. E a área do B2, o volume do 2 aqui, né? A altura que ele tá, olha, é H menos Y, tá vendo? Isso aqui é Y, né? Então, vai ser a base da base, a área da base, vezes a altura. E a altura vai ser H menos Y. Aí aqui a gente faz a distributiva, ó. B1 vezes H dá B1H, mais B1 vezes X dá B1X, igual, né? Que os volumes são iguais. Então, B2 vezes H, B2H, e B2 vezes Y, menos B2Y. Bom, então essa daqui é a
da figura 1, tá bom? Agora vamos para a figura 2. Aí o que aconteceu? Abriu a torneirinha, diminuiu o volume do cilindro 1 aqui, né? E aumentou o volume do cilindro 2. E aí, gente, qual que ficou sendo essa parte que ele perdeu aqui, olha. Agora aqui na figura 2 a gente vai ver quanto que eles perderam. Primeiro aqui a gente viu quantos que eles tinham, né? Quanto que eles tinham. Agora a gente vai ver o volume perdido, tá? O volume perdido foi igual ao que foi ganho, né? Então o volume perdido, quem perdeu foi o cilindro 1, né? E aí qual que foi o volume perdido por ele? Foi B1 vezes X, concorda? Foi esse pedaço aqui, ó, que ele perdeu de água. Foi isso aqui que ele perdeu. E isso aqui é a área da base vezes X, B1x. E essa área é a mesma que ele ganhou aqui. Esse volume, né, é a mesma que o 2 ganhou, ó. Ou seja, elas são iguais, tá? É o mesmo volume, né? O volume que um perdeu foi pro outro, tá? Então, qual é esse volume que eu pintei de rosa aqui, olha? É a área da base 2 vezes o y, né? Certo? Então ficou assim, base 2 vezes o y. Agora, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Vamos ver se a gente consegue substituir. Eu tenho que tirar esses b daí, tá vendo? Tem que tirar esses b, porque eu quero achar a altura, né? E a altura tem que estar em função de x e y, tá vendo? As respostas aqui estão tudo em função de x e y, então não pode ter b. Então eu tenho que tirar b. Então, vamos ver um jeito de tirar b aqui. A gente pode isolar o x, né? E fazer x igual a b2 sobre y, b2 sobre y sobre b1. Tá, mas eu vou estar substituindo o b. Não. Vamos trocar. Eu quero isolar o b, eu tenho que tirar o b daqui. Então, eu vou isolar o b1. Então, eu mando o x para baixo. Então, no lugar do b1, eu vou colocar isso aqui, ó, b2y. Então, aqui vai ficar b2y, no lugar do b1, tá? Vezes h dividido por x. Aqui tem outro b1, também vou colocar isso aqui, ó. b2y vezes x sobre x. Aí isso é igual a b2h menos b2y. Esse x eu posso cortar com esse. E uma coisa aqui, gente. Eu tenho 4 termos. Os 4 termos têm b2. Então, uma coisa que eu posso fazer é dividir toda a equação por b2, entendeu? Quando eu dividir tudo por b2, como todos os termos têm b2, vai cortar, todos esses b2 vão sumir, ó. E aí já vai ficar com a cara que eu quero, né? Então, a primeira vai ficar y vezes h sobre x, mais y, né, que é o que sobrou aqui, tá vendo? Igual h menos y. Outra coisa agora, eu tenho que tirar esse x aqui de baixo, né? Então eu vou multiplicar por x. Percebe? Sempre que tem uma coisa lá embaixo, a gente tem que multiplicar, né? Quando tem alguma coisa em cima, a gente divide. Quando tem alguma coisa embaixo, a gente multiplica. Então eu vou multiplicar por x para tirar esse x daqui, olha. Aí ele corta, fica só y vezes h. Mais x vezes y, x e y, tem que multiplicar todo mundo, tá? H vezes x, hx. E y vezes x, xy, ou yx, tanto faz. Agora, ele quer saber a altura, não quer? Então, eu tenho que isolar o h. Quem tem h, fica no primeiro membro. Então, esse hx, ó, ele passa lá, muda o sinal. E lá no segundo membro vai ficar só quem não tem h, que é o menos xy, e esse outro menos xy. E aí, a gente, como os dois aqui tem h, a gente coloca ele em evidência e fica y menos x aqui dentro, ó. E aí aqui menos xy menos 2xy, concorda? Aí deixa eu passar aqui, ó, para cá. Isola o y menos x está multiplicando, passa para baixo, então vai ficar h igual a menos 2xy dividido por y menos x. Aí você vai olhar na alternativa, não tem nenhum negativo lá, professor. O que o senhor fez de errado? Aqui, gente, olha, uma coisa que eu posso fazer nessa expressão, para ela não ficar negativa, eu posso multiplicá-la por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu mudo o sinal de todo mundo. Eu tenho 3 termos aqui. Eu tenho menos 2xy, eu tenho y e tenho x. Entendeu? Então eu posso multiplicar tudo por menos 1,
para mudar o sinal de todo mundo. Então, a altura H vai ficar, o 2xy estava negativo, ele fica positivo. O x estava negativo, ele fica positivo. O y estava positivo, fica negativo. Ó. Então, ficou assim, H, a altura, né, vai ser 2xy sobre x menos y, que vai ser a alternativa E, né? Com isso a gente chega no final. Provinha comprida, né? Não sei se dá para fazer nas 2h30. Pouco espaço para escrever, né? Mas é isso aí, gente. Olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nas mensagens aí, eu tento responder, tá bom? Espero que vocês tenham ido bem. Uma boa sorte aí, né, para todos vocês. Quem for para a segunda fase, continue estudando. É só no final do ano, dá muito tempo para estudar. Estudem pelas provas dos anos anteriores, tá? Fica mais fácil, né? Você já sabe mais ou menos o estilo das questões, né? Na segunda fase, elas já são dissertativas, já não dá mais para você chutar. Então você tem que saber mesmo mostrar como é que faz, tá? E essa parte algébrica aqui, ela é muito importante na fase 3, no nível 3, tá? Então uma boa sorte a todos, fiquem com Deus e até uma próxima, tá? Tchau.